Meu Deus, Deltan, misericórdia. O que esse ministro Alexandre de Moraes ele fez agora? Pois é, gente, fica aqui comigo até o final que eu vou te contar. É de arrepiar os cabelos do careca. O ministro Alexandre de Moraes simplesmente disse hoje, segundo a Folha de São Paulo, com toda a naturalidade, que a eleição para a Prefeitura de São Paulo desse ano tem os piores candidatos desde a redemocratização. Hã? Deltan, eu vi isso direito. O ministro, que é um juiz, emitiu uma opinião de um comentarista político sobre as eleições em São Paulo, inclusive criticando a qualidade dos candidatos. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo que você ouviu. É realmente inacreditável. E eu tenho aqui uma listinha separada de alguns meses das funções do Supremo, porque cada dia que passa a gente vai descobrindo aqui uma função nova, né? Eu acho que hoje é dia de atualizar essa minha lista aqui com mais uma nova função. Eu já vou explicar para você por que um ministro falar isso é tão absurdo. Mas antes, bora recapitular algumas dessas funções aqui do STF e dos seus ministros? Olha só. Aqui na minha listinha eu tenho as seguintes funções dos ministros do Supremo que não estão na Constituição, mas que a gente foi descobrindo aí a partir de 2019, em algum outro, deve estar em algum outro documento, uma Constituição Suprema que fica fechada a 7 chaves lá no Supremo, porque eu pelo menos nunca tive acesso. Vamos lá. Supremo Guardião da Verdade. Supremo Guardião da Democracia. Supremo Guardião do Regimento Interno. Juiz vítima, juiz parte, juiz parlamentar, juiz ministro de governo. E agora, depois dessa nova do Alexandre de Moraes, a gente tem agora o juiz comentarista político. Por que não? Afinal de contas, o Moraes está só repetindo um comportamento que não é novo nem é inédito no Supremo e que foi até aperfeiçoado, praticamente até a perfeição, eu diria, pelo ministro Gilmar Mendes, um grande professor que adora dar entrevistas, adora falar fora dos autos, adora comentar sobre casos que ele vai julgar, adora antecipar a culpa ou a inocência de pessoas. Principalmente se você for Bolsonaro. Aí ele antecipa, é claro, a condenação. Adora dizer que o governo só está aí porque o STF enfrentou a Lava Jato e colocou Lula no poder. Adora dizer que os deputados e senadores só voltaram depois de terem caído na Lava Jato e voltaram ao poder apenas porque o STF enfrentou a Lava Jato. Então, se o ministro Gilmar Mendes pode, por que é que o ministro Alexandre de Moraes não poderia? Nós estamos vendo tudo isso acontecer por um motivo. A nossa imprensa tradicional tem naturalizado cada vez mais a politização da justiça, como se fosse algo normal. E tem naturalizado as coisas erradas e antirrepublicanas feitas nos mais altos escalões do poder por um simples motivo. Porque eles são poderosos. Então, se eles são poderosos, eles só podem estar certos. E eles podem tudo. E para essa grande imprensa, é bom estar perto dos poderosos. Porque assim você tem acesso ao poder e a fontes que normalmente você não teria acesso. Agradando, você tem informações em primeira mão. Você consegue ler no seu celular diretamente para o telespectador o que está acontecendo nos mais altos escalões enquanto você balança em frente à câmera de TV. Você consegue ainda aumentar a fonte de renda da sua emissora, dos grandes veículos de mídia tradicionais e receber investimentos privilegiados do governo de publicidade. Então, em nome de um jornalismo de acesso e de verbas publicitárias que dão bastante poder, dinheiro e influência também para os jornalistas que vivem disso, a nossa imprensa deixa de criticar, deixa de fiscalizar corretamente os poderosos, já que se ela criticar, ela vai perder o acesso a essas fontes privilegiadas e a esses fontes de recursos. E assim, o jornal morre, a roda gira, só que cada vez mais novos absurdos como esse que eu mencionei vão surgindo. E por que esse é tão absurdo? Por que um ministro não pode ser comentarista político? Primeiro, porque é vedado ao ministro exercer atividade político-partidária. Segundo, porque o que ele fez foi propaganda eleitoral negativa dos candidatos, o que é vedado em lei e beneficia os outros candidatos que não estavam no debate. Terceiro, porque opinar sobre eleições quebra a percepção de isenção do ministro e do judiciário. Afinal de contas,
o ministro vai julgar os casos desses mesmos candidatos que chegarem lá no Supremo. Ou você acha que ele vai se declarar suspeito? Em que país você vive se você acha isso? Em que mundo você vive se você acha que algum ministro vai se declarar suspeito? É claro que não vai. Por fim, lembrem que cabe ao judiciário aplicar a lei tecnicamente e a legitimidade do judiciário vem dessa função técnica. Entrar no debate público para julgar a aptidão dos candidatos é entrar na seara estritamente política, é totalmente inapropriado para um ministro. Esse tipo de conduta do ministro Alexandre Moraes é algo que só foi possível porque a imprensa normalizou o errado e endeusou Moraes e os seus colegas como guardiões e salvadores da democracia. E se, afinal de contas, salvou a democracia, então o que mais que ele não pode fazer, não é mesmo? Se você concorda com essa análise, curta aí o nosso vídeo, deixe o seu comentário. É certo ou errado o ministro Alexandre Moraes virar um comentarista político? Conta aí para nós a sua opinião. Ele tem condições de seguir como ministro do Supremo depois disso?